Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Brasil com Z, um programa feito por brasileiros e para brasileiros. Hoje estamos recebendo uma convidada especial, é uma empresária líder de um grupo de empreendedores aqui no sul da Califórnia. O nome dela, gente, é Ariadne Woodbridge. E para conferir como que funciona esse clube, eu fui há dias atrás participar, convidada por ela, participar desse encontro. Foi maravilhoso. Confere aí e a gente já volta já para conversar com ela. Olá pessoal, eu estou chegando aqui para conferir o encontro dos empresários brasileiros aqui na OC Brasil Business Club. Vamos conferir. Vocês viram a Janine ao lado de Ariadne nesse encontro? Que legal! Ariadne, seja muito bem-vinda, obrigado por participar do nosso programa Brasil com Z. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E olha, é a segunda vez que eu te agradeço, porque primeiro por ter me convidado ao teu evento, que foi, gente, foi maravilhoso, E segundo por estar aqui. Então assim, já há algum tempo a gente já estava sondando a Ariadne, gente, para ela vir para cá para contar um pouco dessa ideia maravilhosa que ela teve de juntar um grupo de empresários brasileiros para formar esse clube. Isso. Esse clube, gente, não sei se vocês ouviram na gravação passada, é o OC Brasil Business Club. Isso. Falei certo? Falou certinho. OC de Orange County. Isso, Orange County Brasil Business Club. Me conta, Ariadne, como é que foi essa ideia, da onde que surgiu? Porque você é uma marqueteira, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo da palavra, mas você gosta de marketing. Eu gosto de comunidade, eu gosto de relacionamento. Sim. Minha formação é jornalismo. Aqui nos Estados Unidos eu me encontrei como fotógrafa profissional. E a ideia do clube surgiu, na verdade, de um sentimento pessoal, né? De querer encontrar profissionais brasileiros, empresários brasileiros que compartilhassem da mesma vontade que eu tinha de crescer junto, né? Porque aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive uma adaptação lenta e dolorosa, como talvez a maior parte dos brasileiros. E talvez se naquela época eu tivesse a oportunidade de encontrar outros brasileiros que tivesse a intenção de me ajudar, tivesse a intenção de me orientar, inspirar, trocar experiências, eu tivesse... Teria sido mais fácil. Com certeza eu teria poupado muitos anos na minha vida, porque eu fui aprender o caminho de imigrante, eu fui buscar todo um novo significado para a minha vida sozinha. Olha. E isso leva tempo. Né? Puxa, e o interessante é notar que essa sua vivência, que teve uma certa dificuldade, te inspirou
a criar soluções para outras pessoas que chegariam e tal. E cria um clube de empreendedores, de pessoas que se conhecem, se ajudam. Um networking interessante, porque, gente, a gente já tem isso pronto no Brasil. Né? Com a nossa vivência, a gente cresce no Brasil, esse networking vem naturalmente. Mas você está num outro país, gente, é uma dificuldade enorme de você se reconectar ou se conectar com pessoas ali para poder formar um hall de amizades, ou seja, de negócios e fazer essas coisas fluírem. E você teve esse start, através da sua dificuldade, o negócio nasceu. Eu tive um sentimento de querer ser feliz. Né? E a minha felicidade, era trabalhar assim, independente. Eu vim numa condição privilegiada para os Estados Unidos, vim casada, meu marido é um americano, e eu poderia ter ficado muito bem acomodada aqui no sul da Califórnia. Sem fazer nada. Curtindo. Sim. Mas isso nunca me fez feliz. E eu fui rebelde, né? Meu marido até hoje, um beijo, te amo. Você é demais. Mas eu tive que tirar o rótulo, né, da esposa, né, daquela housewife, né, porque eu queria trabalhar, eu queria produzir, né. Tudo da minha vida... Ninguém mandou casar com brasileira, né? Pois Os americanos casam com brasileira, eles têm que se adaptar, porque brasileira é muito guerreira por natureza. Exatamente. Né? Não gosta de águas muito calmas, muito paradas, né? Não, nunca me atraiu. E como curiosa, criativa que eu sempre fui, né? Eu queria desbravar, né? Eu queria conhecer um pouco mais de mim mesma. E eu acho que o primeiro ano de imigração, eu tirei um ano sabático, né? Então foi um ano que eu me envolvi com muitas leituras, eu fui ler Simone de Beauvoir, entendeu? Uau. Eu fui ler feminismo, eu fui tentar buscar os porquês de estar nesse país aqui, né? E a dificuldade da barreira da língua também, eu falava inglês e eu tinha um medo do meu inglês. E como jornalista, eu falava assim, mas como que eu vou, né? Eu tenho trabalhar. acento, né? Eu tenho sotaque. A gente chega com os preconceitos assim, que no dia a dia... Eu cheguei assim, gente, eu tenho que falar, porque foi ótimo ela ter falado isso. Quando eu cheguei aqui, aliás, não é muito tempo, eu ainda tenho um acento muito significativo. E erro, muitas vezes. Sim. E assim, só que no começo eu me bloqueava, eu não falava. Só que eu sabia falar, gente, por que não falar? Fala errado. O americano não chega lá falando errado? Também? Exatamente. Todo mundo acha o máximo. E todo mundo acha o máximo, é charmoso. Ele falou, eu gostar Guaraná. E a gente acha mal, tô tomando Guaraná. Lindo, gringo. Pois eu precisei ouvir isso dos americanos mesmo, para poder criar essa confiança de que é interessante, que o nosso país é muito bem-vindo aqui, que o nosso acento é aceitável, porque, gente, a gente está no sul da Califórnia, tá todo mundo aqui. A gente tem diferentes acentos aqui, mundo, né? Então não tem que ter esse medo. O que eu acho que é importante que a gente entenda que a imigração é um processo, né? Então que você tem que dar seus passinhos do início, aí você vai construindo. Mas para algumas pessoas isso leva muito tempo. Né? Porque a gente tem os nossos medos, né? A gente traz os nossos próprios medos e tal. Preciso fazer uma pergunta. Diga. Quanto tempo que você imigrou, né? Eu não vou perguntar a sua idade. Não, mas eu já sei. Eu imigrei eu comecei a namorar meu marido em 2005, então fiquei indo e voltando nesse relacionamento à distância durante 2 anos. Em seguida, eu super novinha naquela época. E aí, em seguida, eu percebi que eu precisava concluir algumas coisas no Brasil, faculdade, aquela coisa toda. E voltei para o Brasil e a gente continuou com o nosso relacionamento. Então, distância. À distância. Então, minha vida sempre foi, desde 2005, de 2005 a 2007, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos. E 2007, finalmente, meu marido resolveu casar comigo. Demorou muito tempo. E eu muito paciente sempre. E a gente eu imigrei em 2009. Demorou muito tempo o processo de green card no Brasil. Dizem que o abroad demora tempo. Mas ele morando aqui e você lá? Sim, mais ou menos, porque ele ia para o Brasil de 2 em 2 meses. A gente se encontrava no México, a gente se encontrava na Costa Rica. Então a gente meio que tinha uma divertido vida. também, Sim. vai. E eu tive uma experiência sensacional, que eu também não foi assim uma coisa assim, me levar para os Estados Unidos, não é assim. Sim. Não é tão fácil assim. assim, né? Chega aqui e leva a mulher embora, né? Não, eu tenho uma experiência, eu trabalhei numa empresa norueguesa sensacional. Uau. Nos anos que eu tive no Brasil e não queria largar.
porque eu sempre quis trabalhar, né? Claro. Então eu queria ter certeza. E se realizava nisso também. E, claro, e ter a oportunidade de trabalhar numa empresa Scandinavia, né? A gente representava 15 empresas diferentes, de 15 países diferentes. Então aquilo era um mundo na minha vida, né? E aí eu pensava assim, eu vou chegar nos Estados Unidos, o que eu vou fazer, né? Era sempre assim, vou fazer o quê, vou fazer o quê? E eu lembro que o meu chefe na época falou, you sure you're going? Vai começar tudo de novo. Fica aqui, tem uma carreira legal no Brasil, né? Vai inventar de casar, minha filha? Ele falou, que vou isso? casar por quê? E eu falei, não, eu vou. Meu marido é minha família hoje, né? E eu me lembro disso claramente, falando, não, eu vou. Eu vou, ele é minha família e eu vou. Tudo por amor. E aí eu vim. Só que eu não esperava, né, que eu ia ter esse choque, porque é um choque cultural, é um choque emocional, né? E não tinha ninguém. Eu não conhecia os recursos. Por exemplo, o Consulado Brasileiro oferece alguns recursos hoje em dia, né? Você tem psicólogo, você tem os eventos que eles promovem, mas aí a gente não sabe, né? A gente não sabe exatamente para onde ir. Quando a gente Aliás, chega. eu fui recentemente no Consulado Brasileiro, aqui em Los Angeles, para fazer renovar o passaporte do meu filho. E lá eu vi várias informações sobre isso, de apoio mesmo ao imigrante. Porque assim, eu fico imaginando as pessoas ouvindo essa entrevista, quantas centenas delas, sei lá, posso chutar milhares até, de pessoas que se identificam com a sua história. Porque eu própria já estou me identificando. Porque acontecer esse choque, não só o choque cultural, como você estava falando, mas como esse choque realmente de rotina. Porque para uma pessoa que era meio que workaholic, vamos dizer assim, né, acostumada a trabalhar, a ser... no nosso conceito, útil para alguma coisa e de repente parar com tudo. É um choque. É um choque. É um choque. E você precisa de acompanhamento para isso. Sim, e muitas vezes pode levar a depressão mesmo, né? Eu conheci ao longo dessa jornada, eu conheci muitos casos de mulheres que perderam seu propósito e se perderam. Sim. Isso pode virar uma patologia mesmo, né? Sim. E foi justamente nessa busca que eu encontrei o consulado. Né? Eles realizam anualmente diversos eventos, né, de apoio e um desses eventos chamava-se Desafios da Mulher Imigrante. E eu vi isso nas redes sociais, eu falei, nossa, isso sou eu, eu sou esse evento. Eu sou esse desafio. Eu falei, não, eu vou lá e fui. E foi assim, abriu um mundo para mim, porque era uma palestra e eu lembro como se fosse hoje. Haviam mulheres de destaques, brasileiras de destaques. Então a gente tinha diretora de cinema, jornalista, delegada brasileira, e elas falando desse assunto. E aí vieram muitos outros subassuntos à tona, como por exemplo a forma como a gente reage por ser imigrante, né? Aquela coisa que nós estávamos falando anteriormente de como que a nossa atitude em relação ao preconceito, se há preconceito mesmo, como, né? E foi um debate maravilhoso e lá eu conheci o propósito do Conselho de Cidadãos, né? Que é um conselho de brasileiros que faz parte de todos os consulados no mundo, consulados brasileiros no mundo. Itamaraty oferece uma porta para a comunidade brasileira se organizar e ajudar o consulado nessa ponte de o que acontece na comunidade, como é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. E lá eu fui convidada pela então subcônsul a conhecer o trabalho do conselho e junto com outras mulheres a gente fez, né? A gente foi nessa reunião, que era uma reunião dias depois e tal, e lá a gente ingressou nesse conselho. Sim. E foi ali que eu tive uma oportunidade incrível, que eu sou extremamente grata ao Consulado Brasileiro por ter me permitido utilizar do meu background profissional para poder ajudar o Conselho de Cidadãos a se estruturar e criar soluções para a comunidade brasileira. Você faz parte desse conselho hoje? Sou presidente. Presidente? Sou presidente, já devia tem ter 3 vindo anos. com a faixa verde e amarela. Tem a sua foto lá no consulado? Não, brincadeira. Não precisa. Inclusive, o conselho é
é um conselho, né? Sim, A gente sim. não é uma organização Claro, formal. é um grupo. É um grupo de voluntários e o objetivo desse conselho é solidariedade. A gente não tem interesse financeiro nenhum, Sim. interesse comercial nenhum. E foi ali o meu primeiro contato com outros brasileiros que compartilhavam desse desejo de se unir, de ajudar o outro e tal. Só que esse conselho, ele basicamente acontece em Los Angeles, né? E desse conselho, eu conheci umas outras pessoas que me levaram para a Câmara de Comércio Brasileira, que é a Brasil California Chamber of Commerce. É o BCCC. Sim. E lá eu pude voluntariar novamente. Então, eu estava voluntariando no conselho do consulado e voluntariando na Câmara de Comércio. Eu estava tendo a oportunidade de reconhecer um território da comunidade brasileira. Sim. Né? E perceber esse tipo de ações e soluções que essas organizações institucionais estavam criando para poder atingir a comunidade brasileira ali de Los Angeles. E o tempo foi passando, eu continuei aprendendo bastante, conheci muita gente interessante, pude colaborar, aprendi a colaborar, aprendi que o valor da colaboração é fundamental para um grupo crescer, né? E em qualquer situação. Comecei a perceber também que a colaboração, a mútua, né? Ela não é somente importante em ações voluntárias, mas eu acho que é uma tendência do corporativismo também. Eu acredito que as corporações que promovem o empoderamento do outro são as corporações que vão mudar o mundo. Exatamente. Então são os meus princípios, né? E eu fui observando isso, estudando mesmo, né? Eu estava ali na minha perspectiva de imigrante brasileira, eu falei, olha aqui, existe sim um espaço para a gente aprender. Infelizmente, por conta das limitações burocráticas e financeiras, o consulado brasileiro talvez não atinja tanto como ele gostaria. Sim. E para isso que existe um conselho e para isso que existe uma Câmara de Comércio, né? Sim. Só que o tempo foi passando, né? Hoje eu comecei já a me engajar com a minha área de fotografia profissional aqui em OC e tal. E eu percebi que Orange County era tão brasileiro quanto Los Angeles e San Diego, as duas grandes, né, cidades. Sim. Tenho amigas empreendedoras aqui, outras mulheres fantásticas, né, que vocês até já entrevistaram. E eu tive o grande prazer de conhecer algumas, ainda por enquanto muito rapidamente, mas assim, quantas pessoas maravilhosas realmente a gente tem contato aqui, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes. E quando a gente chegou, como nós viemos da Flórida, a Flórida tem uma comunidade brasileira muito significativa, né? E aqui, até por conta do tamanho do estado, tamanho da cidade, para você identificar onde estão esses brasileiros é mais difícil. É verdade. É mais né? esparramado. Porque é mais esparramado, Sim. tem, né, a densidade populacional aqui é muito maior. Sim. E tem de tudo quanto é cultura aqui. Sim. Então, realmente, eles chamam de melting pot. Então, tem de tudo aqui. Então, quando eu fiquei sabendo da sua, através também de indicações, eu fiquei sabendo do projeto da Ariadne, na hora, não só por causa do programa, porque eu me empolguei muito com a história do programa, nossa, quantas mentes maravilhosas a gente pode ter lá e trazer isso para a comunidade brasileira, trazer mais à luz das pessoas que até mesmo que não moram aqui, mas também de saber qual era qual era esse objetivo por trás, porque na Flórida eu conheci alguns grupos como este e agora conheci o seu, mas assim, há diferenças de digamos assim, de valores, principalmente. Então assim, eu tava lendo um pouco sobre o seu clube, Ariadne, e eu vi aqui, né, um dos seus principais valores, colocou aqui, né, community first, honesty, integrity, mutual empowerment, que você estava falando, Sim. collaboration, respect for others, Isso. importantíssimo, professionalism and excellence. Isso. Então, assim, são os valores que você traz ao seu grupo e que você incentiva os outros a fazerem o mesmo. Sim. Então, conta pra gente um pouco a razão. Aonde surgiu, há pouco tempo, na verdade, né, Sim. que surgiu o clube. 2 anos, então, como que ele veio?
né, de repente, assim, na tua cabeça? Eu acho que ela já falou um pouco, né? Tudo, É. como tudo foi te jogando pra isso. Foi, Você já falou foi. um pouco, aí o start, assim, vou criar o grupo. Sim. Por que saiu vou criar esse grupo? O exercício de voluntariado no Conselho de Cidadãos se tornou um pouco limitado, no sentido de que a gente não podia, como a gente não tinha uma estrutura formal. Não tinha muita flexibilidade. Sim, e a gente estava querendo ajudar mais, ajudar mais, ajudar mais. A logística também, né? A gente queria sair muito de Los Angeles e trazer um pouco para Orange County, porque para facilitar e a gente poder criar mais. Sim. E a vontade de criar uma centralização de alguma forma, porque aqui no sul da Califórnia, como vocês falaram, é tudo muito espaçoso, né? Como é que a gente Sim. vai criar esse conhecimento, esse círculo, né, de brasileiros como eu, como os outros que eu estava conhecendo? Foi assim. Respondi a pergunta? Sim, respondeu. E isso, o clube foi há quanto tempo atrás? Sim, aí a gente 2 anos, eu chamei as amigas empreendedoras e que já estavam envolvidas também com o Conselho de Cidadãos, eram amigas daqui de Orange County também. E também estava todo mundo nessa vibe de vamos criar alguma coisa aqui, vamos criar alguma coisa aqui. E foi assim que a gente surgiu. Então, cada uma trouxe uma amiga empreendedora. Sim. E começaram ali a formar um pequeno grupo. Sim, e a gente, numa reunião, a gente se reuniu num grande resort aqui em Orange County. E lá tinham 20 mulheres, que metade eu não conhecia, mas a gente tinha... Então começou como Clube da Luluzinha. A ideia, na verdade, era um networking de empreendedoras brasileiras. De mulheres, De né? mulheres, exatamente. Tá. Legal. Mas tomou uma proporção diferente conforme foi crescendo. Naquela ocasião, a gente teve a primeira proprietária das Havaianas, que tem 2 lojas aqui. Sim. A gente teve a diretora da Tideli, que é uma rede enorme de móveis. Vamos buscá-la. Sim. Já estou correndo atrás dela. Porque Sim. eu quero que ela venha aqui, gente. A Contar um gente pouco da história dela. teve financial advisors, real estate, a gente teve advogadas, jornalistas, Sim. Diversos tipos de empreendedoras. Mulheres fortes, fantásticas, né? Cada uma com uma história diferente, cada uma querendo se complementar. E a gente teve essa reunião e teve aquele sentimento de, nossa, tá bombando essa vibe. Era um sentimento... Tem muito material aqui. Tem muito e tem muita Sim. vontade de as outras pessoas fazerem Muito acontecerem também. Uhum. E foi assim que a gente começou. Foi o primeiro evento. Foi em 2016. Aí, de 2016, desse evento de novembro até o oficial, o primeiro, né, que foi o grande evento que a gente fez uma colaboração com essas 20 mulheres. E o evento foi nas Havaianas, nas lojas Havaianas, que é uma loja lindíssima em Huntington Beach. E eu agradeço imenso à empresária Cecília Andrade pela oportunidade, porque ela realmente acreditou, né? Esse grupo de mulheres de vários backgrounds, eles acreditaram numa ideia, né? E estamos até hoje por aí juntas. Gente, eu queria passar um vídeo para vocês, porque falando dos eventos todos que eles fizeram, que você mandou um vídeo dos eventos todos de 2017. Não vai dar tempo. Quanto tempo? Mas assim, Um vídeo? São 2 minutos.
gente, alguns exemplos dos eventos maravilhosos que a Ariadne faz. E assim, não só de eventos, mas o que eles conversam nas reuniões e o que elas se ajudam mutuamente é uma história linda demais. Nós vamos deixar depois na descrição dos vídeos o site para vocês entrarem, darem uma fuçadinha lá, ver quando que tem encontro e tudo mais, principalmente o pessoal que mora por aqui. E a gente, para ver os vídeos também no YouTube. Então, é maravilhoso. A história dela, a gente poderia falar assim, uns 3 programas, eu acho que você vai ter que voltar. Tá Tô achando isso, que você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Vai ser ótimo. Ariadne, você pode deixar uma mensagem, a gente tem 1 minuto para encerrar o programa. Olhando para aquela câmera ali, que mensagem você pode deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? Eu acho que a mensagem das 3 palavras que foram as mais fáceis e mais naturais na minha vida, que é acreditar em empoderamento, em coletividade e em crescimento mútuo. Então, se ajudem, se organizem e participem do clube também. Olha, a gente vai deixar todos os caminhos abertos para você saber como participar do clube da Ariadne. Olha, eu quero participar junto com a Janine. E vamos saber melhor como que é isso. Já tô dentro, gente. E eu quero bater palmas para você, para sua iniciativa e para essa pessoa maravilhosa que você é. Eu te agradeço muito, agradeço a vocês. E estamos juntos. Muito obrigada. É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho. Fortes juntos, gente. Até próximo.